destaque ao acesso ao teste de integridade das urnas. Repórter Camila Yunes aqui no Jornal da Manhã. Quais as informações, Camila? Oi, Thiago. Olha, está acontecendo já essa audiência para a escolha das urnas, né? Antes a gente tinha um sorteio e agora as entidades que participam escolhem as cidades e aí são indicados alguns números e essas entidades escolhem os números para saber quais serão as urnas utilizadas neste teste de integridade que acontece amanhã. A gente, inclusive, vai mostrar para vocês um pouquinho dessa sessão, né, que tem a presença também do presidente do TRE, Paulo Galizia, tem várias entidades, são 20 entidades que participam aqui dessa audiência. E aí, como que acontece o teste? Ele é uma espécie de votação paralela, Thiago, porque são colocados alguns, as entidades, elas preenchem cédulas de papel por representantes dessas entidades e depois essas cédulas, os números ali de candidatos reais que estão concorrendo à presidência e aos governos estaduais, esses números são contabilizados, digitados nas urnas eletrônicas. A gente tem também sorteio de 10 urnas para o teste de autenticidade. Serão 33 urnas para o teste de integridade, para saber se está ocorrendo tudo bem. Esse teste ele acontece ao longo durante todo o período de votação de amanhã. E esse sorteio das 10 urnas para o teste de autenticidade, ele é diferente, porque esse teste ele vai conferir se o sistema na urna eletrônica está correto, se é o mesmo sistema que foi implementado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois, de toda essa audiência, essas urnas serão buscadas ainda hoje em regiões do estado de São Paulo, algumas regiões mais longe, um pouco, elas serão alcançadas aí, elas serão buscadas até de avião. E elas são trazidas ainda hoje aqui para a capital paulista e serão levadas para o Centro Cultural de São Paulo e também para uma universidade que fica ali em frente ao Centro Cultural, porque é lá que vai acontecer esse teste de integridade das urnas eletrônicas durante todo o período de votação amanhã, Thiago. É isso. Camila Yunes com as informações do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. A Camila também estará amanhã na nossa cobertura especial. Girando os nossos comentaristas, Cristiano Vilela, a discussão interminável sobre as urnas eletrônicas que foi feita ao longo desse ano passado também, com a história do voto impresso. Mas eu te pergunto, essa questão já foi superada? As autoridades estão tentando mostrar a questão da integridade das urnas? Olha, Thiago, eu vejo que do ponto de vista técnico, sem dúvida nenhuma, a integridade das urnas eletrônicas, a veracidade do resultado eleitoral, do processo eleitoral conduzido pelo TSE, com relação a isso eu não tenho dúvida nenhuma. O voto ele é extremamente seguro, o voto ele é secreto, as urnas são indevassáveis e o resultado da vontade do eleitor ele será colhido no momento da apuração. É evidente que em um momento de grande embate eleitoral, especialmente nesse ano, onde a questão do TSE acabou vindo muito à baila, por vezes surge aí algum questionamento, talvez demore um pouquinho para ser maturado, para ser compreendido, para ser aceito o resultado do pleito eleitoral. Mas do ponto de vista técnico, realmente, nós temos um processo eleitoral que ele é feito com bastante adequação, de uma forma totalmente fidedigna e que, evidentemente, pode ser sempre melhorado, sempre ampliado, mas que dá ao eleitor brasileiro toda a segurança que a gente precisa. Marcelo, após o domingo, as urnas será que ainda podem ser questionadas? Lembrando que por parte da equipe de Jair Bolsonaro, a gente ainda deve ter acesso ao documento dos militares? O sistema brasileiro de votação eletrônica pode e deve ser questionado sempre. Ele é um sistema intrinsecamente falho, porque ele não permite a recontagem dos votos. Se alguém impugnar o resultado que uma urna eletrônica mostra, é impossível verificar, é impossível auditar se aquele número de votos que a urna eletrônica mostra efetivamente corresponde ao número de eleitores que foram àquela urna e votaram naquele candidato. Simplesmente não existe maneira de se fazer isso. E não é por outra razão que países muito mais desenvolvidos tecnologicamente do que o Brasil não aceitam esse sistema. Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, França, enfim.
A urna eletrônica, o voto eletrônico é um avanço, desde que exista um mecanismo que permita eventual recontagem se houver impugnação. Eu já comentei aqui mais de uma vez na Jovem Pan, eu fui promotor eleitoral e atuei em eleições municipais, as últimas, antes do voto eletrônico. Contavam-se os votos manualmente, o que demorava muito, é claro. Mas nessa eleição que eu participei, numa cidade grande da região metropolitana do Rio, houve várias impugnações com relação ao resultado. Houve vários estranhamentos. Um candidato dizia, ele era candidato a federal, deputado federal, e o filho era candidato a deputado estadual. Os dois moravam no mesmo bairro, na mesma sessão, votavam na mesma sessão eleitoral. E não tiveram voto nenhum. E o candidato disse, eu não votei em mim, eu não votei no meu filho não votou em mim, nem nele próprio, e a minha esposa não votou no marido, nem no filho, porque ela também era eleitora, e ele aparecia com 0 votos ali. Então ele pediu recontagem, e foi possível fazer a recontagem, por quê? Porque havia os votos em papel. Hoje, isso seria absolutamente impossível. Então, é preciso que o processo eleitoral seja o mais transparente possível. Ele é como a mulher de César, Não basta que seja confiável, não basta que seja honesto, é preciso que pareça honesta, é preciso que pareça confiável.